O primeiro vídeo se chama Chesmo Parte 1, e segundo a descrição se trata de uma fita feita em 2161 e 2162, dedicada exclusivamente ao terceiro planeta do sistema extrasolar, Chesmo, o segundo irmão. De acordo com as informações ainda encontradas na descrição, o dito planeta teria sido descoberto apenas em 2158, sendo considerado um dos 5 planetas terrestres do sistema. A fita também fala um pouco sobre a lua Sekhmet e algo chamado Evento Divino, mas a gente vai entrar nesse assunto no momento certo, então relaxa um pouco. Algo interessante que eu esqueci de citar no primeiro vídeo, e eu vi muita gente me falar isso nos comentários, é justamente com relação ao significado dos nomes dados aos planetas e às luas, sendo que na maioria dos casos se tratam de referências a criaturas ou personagens da mitologia egípcia, sendo que na situação do Chesmo não é muito diferente. O nome em questão é referência a Chesmo ou Chesmo, uma divindade egípcia associada às festividades, perfumes e vinhos. No entanto, em algumas versões da sua história, Chesmo também representa o sangue e desmembramento de outras divindades. Sim, meio hardcore. De todo modo, vamos logo focar no que realmente interessa. Muito bem, aviso bem curioso, mas eu acho que a gente tem plena noção de que não vai ter nada tão perturbador nesse vídeo. Afinal de contas, se fosse esse o caso, o YouTube já tinha dado um jeito de cortar as asinhas dele. De todo modo, as afirmações interessantes dessa fita abrem com uma explicação mais detalhada com relação aos outros planetas terrestres, que no caso são Hephaestus, Horus, Anuket e Hathor. Esse conceito de planeta terrestre ou planeta telúrico é meio bem simples de entender. Meio bem simples não, é bem simples de entender. Tecnicamente, todos os planetas compostos primariamente de rochas ou metais são incluídos nesse conceito. Em outras palavras, todos os planetas que são sólidos são considerados telúricos. O interessante é que, enquanto no sistema extrasolar existem 5 planetas telúricos, no nosso sistema solar real existem apenas 4 desse tipo, que no caso são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E eu tô chamando a tua atenção para esses detalhezinhos porque existem sim alguns padrões que fazem a gente traçar um paralelo entre os dois sistemas, como o número de planetas e a própria semelhança entre esses corpos celestes. Mas ok, eu acho que divaguei um pouco mais do que deveria, e dessa forma a fita passa a realizar uma comparação entre os 5 que se incluem no conceito que eu citei anteriormente. A partir desse ponto, a fita passa a nos apresentar algumas medidas do corpo celeste. A superfície de Chesmo mede por volta dos 515,5 milhões de quilômetros cúbicos, sendo absurdamente maior que a Terra. No entanto, logo a gente é apresentado ao real planeta com quem Chesmo faz paralelo, que no caso é Vênus. De acordo com o que é dito, ambos possuem atmosferas com propriedades semelhantes, sendo extremamente tóxicas pelo dióxido de carbono e apresentarem nuvens grossas de ácido sulfúrico. E nesse ponto as informações batem de acordo com o que é facilmente encontrado quando é pesquisado sobre o assunto. Porém, enquanto a gravidade de Vênus é bastante semelhante com a nossa, até mesmo sendo um candidato para habitação, se não fossem outros fatores, não se pode dizer o mesmo para Chesmo, já que a gravidade dele pode te esmagar completamente de forma quase instantânea.
De fato, essa forte atração gravitacional está presente na atividade planetária espacial de Chesmon, à medida que ela é responsável por atrair diversos corpos celestes que estão constantemente atingindo o planeta. Isso, consequentemente, faz com que a sua superfície apresente diversas crateras de impacto que infelizmente ainda não foram fotografadas ou mapeadas. E isso se dá por um motivo. Aparentemente, as agências espaciais responsáveis pelos estudos do planeta consideram o corpo celeste hostil demais para que sejam realizados pousos de rovers ou aproximação de sondas. Desse modo, as únicas representações do planeta são algumas fotos retiradas em uma distância considerável. Continuando nesse momento, o foco da fita passa a ser Sekhmet, a única lua de Chesmon. Novamente puxando a atenção para o nome da lua, a palavra Sekhmet, Sekhmet ou Sekhmis é uma referência à deusa egípcia da vingança, da medicina e da guerra. O interessante é que essa lua em questão se trata de uma descoberta extremamente recente, tendo sido observada pela primeira vez em 2158, cerca de 3 anos ou 4 anos antes da produção dessa fita. A primeira informação que a gente tem dela é o seu tamanho em comparação com Ganímedes, que é o maior satélite natural do nosso sistema solar. Sekhmet é basicamente 2 vezes maior que a sua contraparte, o que significa bastante coisa. É dito também que essa lua possui uma magnetosfera, o que basicamente indica a presença de uma resistência magnética e de um dínamo interno. Basicamente como funciona no nosso planeta, onde a nossa magnetosfera nos protege dos ditos ventos solares. É dito também que Sekhmet apresenta uma atividade vulcânica muito parecida com o satélite natural Io, que é a 4ª lua de Júpiter. Essa dita atividade é observada a partir do maior vulcão da sua superfície, que é a Dolores Sum, que em latim significa a dor dele. A dita estrutura geológica atinge mais de 354 km de altura e apenas algumas imagens dele foram registradas. Com isso, são apresentadas algumas imagens da lua em questão. E é a partir daí que a fita começa a ficar completamente doidona. É dito que nenhum rover foi pousado na Lua pois irritaria ele, muito possivelmente uma indicação de que Sekhmet possuía vida assim como os outros planetas.
Para concluir, é afirmado que em um futuro próximo, com o avanço da tecnologia, seria possível enviar uma sonda ou um drone para estudar o planeta e a sua lua, existindo rumores de que cientistas já planejavam o lançamento de 2 rovers, que ficariam prontos apenas em 2244. Ok, essa fita foi bem construtiva e até mesmo um pouco estranha, principalmente nos trechos em que a música tocada de fundo repentinamente ficou revertida. Mas de todo modo, a doideira não acaba por aí, porque na realidade essas informações sobre o Chesmo e suas atividades no sistema extrasolar se dividem em 2 fitas, a primeira falando sobre o planeta e a sua lua, e a segunda falando especificamente sobre o misterioso evento da divindade, ou evento divino. Mas antes vamos dar uma olhadinha na descrição. De acordo com o que está escrito aqui, todas essas fitas que foram produzidas pela Nephthys Media tiveram um bom número de vendas e, como a gente sabe, a produção teve seu fim em 2162 por conta de diversas reclamações dos compradores. E aqui tem uma coisinha que pode ser importante. Aparentemente, essas reclamações foram feitas com base em alegações de que os compradores estavam sofrendo com alucinações auditivas de sussurros e gritos. Alguns chegaram até a alegar terem alucinações visuais de seres mecânicos escuros. E essa explicação acaba por justificar o que aconteceu no final da fita sobre a linguagem e a reversão estranha na música de fundo que a gente viu na primeira parte de Chesmo. Aparentemente, essas são representações do que seriam as alucinações auditivas que as pessoas teriam vivenciado, então ao menos é uma justificativa para esses elementos. De todo modo, vamos finalmente falar sobre o evento da divindade, que foi uma anomalia ocorrida durante a missão Tau 89 e envolveu tanto o Chesmo quanto o Horus, que no caso é o irmão que fica logo ao lado. O curioso é que aparentemente não se tem uma explicação do motivo pelo qual esse evento aconteceu, até porque a própria fita revela que a anomalia possui esse nome justamente por conta da natureza divina que ela apresentou. Mas tudo bem, vamos por partes. Primeiramente porque a gente precisa compreender o contexto real ao qual esse evento está inserido. A missão Tau 89 aconteceu em março de 2114 e basicamente tinha como objetivo pousar um rover na superfície de Horus. O único problema era que o rover em questão teria sido desenvolvido com preparo específico para se locomover no solo congelado de Horus, o que significava que ele ficaria incapacitado de se locomover caso caísse em qualquer outra lua ou planeta com superfície diferente. Mas isso teria uma probabilidade muito pequena de acontecer. O que poderia dar errado? Então, logo após chegar no sistema extrasolar, o Tau 89 saiu do curso, perdeu o trajeto calculado para que chegasse no seu destino e começou a seguir num caminho completamente oposto, indo diretamente em direção ao segundo irmão, Chesmo. A partir desse ponto, a fita então apresenta uma linha do tempo com alguns detalhes sobre o dito evento. O Tau 89 é lançado no dia 5 de março de 2114. O Tau 89 se aproxima de Horus no dia 22 de março de 2160. O Tau 89 se aproxima de Chesmo no dia 23 de março de 2160 e aqui as coisas começam a ficar estranhas. Quer dizer, mais estranha do que 2 planetas conversando. De qualquer forma, uma mensagem surge brevemente na tela dizendo "Ele está feliz por nos ver", pouco antes de se desfazer e apresentar caracteres de outro idioma. Talvez possa nem ser aquela língua que nós fomos apresentados durante o primeiro vídeo, e talvez o texto só tenha ficado estranho pela ausência de alguns pixels principais. Após o rover se aproximar do segundo irmão no dia 23 de março, ele acabou pousando forçadamente na superfície de Chesmo no dia 25 do mesmo mês.
e infelizmente nenhum dado ou fotografia foram coletados do planeta, e o rover foi completamente destruído no dia 30 daquele mesmo mês. Porém, nem tudo foi perdido. Aparentemente, o orbitador que levou o rover àquela região continuou ativo e conseguiu tirar algumas fotos estando em uma distância segura do planeta. Ok, eu sei o quanto isso ficou ainda mais estranho, até mesmo meio subjetivo, e me parece que existe alguma coisa que as informações apresentadas pela fita não tá nos dizendo. É claro que a esse ponto a gente já sabe muito bem que a maior parte desses planetas do sistema extrasolar possuem vida e consciência própria, então era possível se esperar que esse tal evento seria algo ainda maior do que esse simples fato. Então vamos ao menos tentar compreender o que a fita está tentando demonstrar pra gente nessa pequena linha do tempo até o momento. Aparentemente, o rover foi de fato destruído após entrar em contato com a superfície de Chessman. No entanto, o objeto que realmente presenciou o momento mais chocante do evento foi o seu orbitador. Seguindo a ordem das fotografias retiradas por ele durante o período após a destruição do rover, o orbitador também foi misteriosamente atraído para Chessman. Porém, não foi só isso. Me parece que ele literalmente entrou no planeta como se ele fosse gasoso. E a gente sabe muito bem que esse não é o caso por conta de toda a explicação que eu dei no começo desse vídeo. Então, como é que ele entrou? Ele foi engolido? Bom, a única coisa que a gente pode observar até o momento aqui no interior do planeta, o orbitador encontrou e se aproximou de algo ou alguém chamado de a mente. Essa formação mega estranha que transmite as mesmas ondas que a gente viu no teste presente é uma das fitas que a gente viu no primeiro episódio. Essa coisa bizarra aí é acreditada como a coleção de todos os pensamentos, e no momento em que isso é apresentado, a imagem de uma figura meio estranha surge por trás da escuridão. Calma que a gente já vai falar disso. Após a demonstração da linha do tempo e da explicação nada científica do que a mente é exatamente, são então apresentadas algumas mensagens de alguém se comunicando diretamente com a gente.
Beleza, agora sim ficou bem claro que a mente é literalmente o que o próprio nome significa. Se trata da personificação ou forma física do que seria a mente de Chessman. E a forma com que ela se comunica nesse momento me lembra bastante o que foi registrado pelo Y-87 na sua missão em Hephaestus, à medida que o planeta começou a conversar com o rover danificado só depois de engolir ele com a sua cratera. Modus operandi que pode ter sido muito bem replicado por Chessman durante esse evento, com a única diferença é que dessa vez não é o planeta em si se comunicando, mas sim essa entidade presente dentro dele. A mente parece apresentar a mesma solidão que Hephaestus, dizendo ficar feliz por ter o orbitador preso ali dentro com ela. No entanto, ela não apresenta a mesma curiosidade ou fascínio pelo veículo, mas parece estar disposta a responder perguntas. A primeira coisa que a entidade apresenta são as suas memórias. Em seguida, a mente informa que irá testar uma nova habilidade, que no caso é se comunicar na nossa língua. It has taken me a while to understand your language. Did you know that? I have managed to gather information from multiple sources. I've informed the others, the ones that didn't cease communication. They understand you now. Don't you find that brilliant? We can communicate however we like. I can understand you partially. I can pull you apart and put you back together. I can torment you and pull you closer. Verses still judge me, but I don't seek your approval. Can you see me? I am the mind, the memories, the thoughts, the connection of all. Everyone has one mind. I know who's looking through you. Your creators are curious, aren't they? They want to know more about me, so I will show them. Esse trecho de diálogo é extremamente interessante e muito importante por vários motivos. Primeiramente, a gente tem uma confirmação de que a mente sabia da existência da humanidade. Quer dizer, não só sabia disso, como também tinha pleno conhecimento da língua inglesa. E isso se dá pelo fato dessa entidade ser aparentemente diferente dos outros a quem ela se refere em certo momento, sendo ela a única capaz de compreender a tentativa de comunicação e parece ter um certo poder a mais que os outros, chegando até a ameaçar o orbitador ou a própria humanidade em si, declarando que não se importava com o julgamento da terceira irmã. Para quem não se lembra, a terceira irmã é Hathor, a suposta criadora de toda essa confusão. O nome dela faz referência à divindade egípcia de mesmo nome, que possuía diversos papéis na religião antiga. E quando eu digo diversos, eu quero dizer que ela teve 362 funções diferentes. O motivo dessa diversificação absurda, de acordo com o egiptólogo Robin Gilliam, se trata pela percepção egípcia com relação à importância da figura feminina, junto da constante associação dos elementos da natureza com o divino. Mas tudo bem, eu não queria divagar desnecessariamente, então voltando para o que a mente nos diz, em certo ponto ela se descreve como sendo os próprios pensamentos, a memória, a conexão de tudo. E isso ainda é bastante vago por não ser muito diferente do que a gente já sabe até o momento. Porém, não me parece muito positivo saber que uma entidade aparentemente tão poderosa não é lá muito amigável. De todo modo, ao fim desse trecho, o restante da linha do tempo é apresentado, afirmando que o orbitador perdeu a conexão no dia 6 de abril de 2160, encerrando definitivamente a missão do Tau 89. É dito que ao mesmo tempo que isso ocorria, outra missão havia se iniciado com o lançamento que teria como destino a lua de Hélios e Tártaros. No entanto, lá não ocorreu nada tão incrivelmente anormal quanto que foi visto durante o evento da divindade. Antes da fita acabar, uma última mensagem da mente é apresentada, onde a gente pode interpretar algumas informaçõezinhas a mais.
Muito bem, parece que agora a relação e interação entre os planetas está ficando cada vez mais claro. Isso pode ser bem observado no terceiro e último vídeo dessa sequência, que no caso é Nevermore. A descrição afirma que o que é apresentado nesse vídeo em específico se trata de um trecho que foi usado em um documentário focado no quarto irmão, que no caso é o planeta Helios. Não se sabe com que propósito ele foi criado e nem de quais arquivos em específico foram retirados os dados para a criação dessa suposta reconstituição. Porém, da mesma forma, o clipe foi considerado muito perturbador para ser apresentado ao público e por isso foi cortado completamente da produção. O próprio documentário em questão parece ter sua própria dose de mistério, à medida que ele nunca chegou a ser realmente lançado. As únicas provas da sua existência são alguns vídeos, imagens e áudios presentes nos arquivos da Nephites Media. Então, se é tão perturbador e estranho assim, vamos dar uma olhadinha? Óbvio. It's been 8 years, my friend. Time goes by so quickly. You've changed drastically. Your soul is dead, but your vessel lives on. You used to look so beautiful. I pay my respects. Logo de cara dá pra ver que tem algo meio estranho aqui, já que dessa vez a gente não é apresentada nenhuma informação nova ou algum fato interessante sobre os planetas em si, mas sim um monólogo da entidade dentro de Chesmo com relação a Sekhmet. E aqui são ditas algumas informações importantes de se lembrar. Aparentemente, Sekhmet não é visualmente o mesmo que ele já foi há algum tempo atrás. A alma de Sekhmet está morta, mas o seu recipiente continua vivo. E alguma coisa aconteceu 8 anos anteriores a essa mensagem. E eu sei que parecem ser coisas completamente desconexas, mas calma que a gente já fala disso no momento certo. O trecho seguinte é ainda mais esquisito, principalmente porque a gente vê a mente lamentar pelo destino infeliz dessa outra entidade a quem ela se refere. Representada pela máscara que a gente já conhece, a entidade então contempla o outro ser representado por uma máscara de formações estranhas, como se a mesma estivesse deformada ou quebrada. O luta dura alguns segundos, porém logo é interrompido pela chegada de outra entidade. Kiwaste eske unakent. Juna has kenen kawan yukona most kenesku. Eske unakenske nushka. Eske nikona kazuksen. Muito bem, durante esse momento a entidade representada na cena se refere à mente como segundo irmão, e isso implica algo muito, mas muito importante que eu obviamente só vou falar no final. De todo modo, apesar de que não fica muito claro quem essa segunda entidade é exatamente, é possível notar que ela se comunica através dessa linguagem estranha que a gente viu lá na fita de linguagem. E sim, eu lembro de ter dito que esse idioma era falado pelos seguidores de Hathor, mas, bom, pelo visto não é esse o caso. A segunda entidade então diz que entrou em contato com o segundo irmão para transmitir uma mensagem enviada pelo quarto irmão, que no caso é Horus. É dito que a mensagem se tratava de um apelo para que seu único desejo fosse realizado. A mente então aceita a tarefa e promete visitá-lo em breve.
esse trecho aqui é longo pra caramba, então caso tu não queira ver ele completo, é só pular pra esse minuto que vai aparecer aqui. Então, eu sei que esse trecho que a gente apresentou agora foi meio longo, mas aconteceu tanta coisa que seria impossível interromper o que acabou de ser apresentado. E, bom, logo depois de concordar em visitar o quarto irmão, a gente vê uma figura surgir atrás da imagem representada do planeta, e assim uma sequência alfanumérica exibida brevemente. E isso felizmente se trata apenas de uma cifra de César. Ao traduzir com Shift 13, é possível encontrar a frase "desfaça minhas correntes" pouco antes da tela ficar completamente preta. Após o retorno, nos é apresentada uma interpretação de como seria a mente do quarto irmão, descrito também como a mente de uma alma torturada. Essas imagens, que no caso são obviamente corredores, são descritas como sendo os corredores da mente dele, uma interpretação visual de como essas entidades conseguem se conectar ou interagir entre si. O segundo irmão se locomove pelo ambiente imaginário, até que enfim chega em um cenário completamente escuro. Estando ali, o quarto irmão então afirma que irá acender as luzes, demonstrando assim as cicatrizes feitas em si. E certo, chegou o momento de finalmente tentar entender o que foi apresentado pra gente dessa vez. E me parece que observando as novas informações entregues, dá pra notar que eu errei feio em cada aspecto da minha teoria apresentada no primeiro vídeo.
E eu digo que ela está errada pelo fato de que é basicamente impossível perceber o que realmente está acontecendo ao redor do sistema extrasolar. E por causa disso eu acabei dando importância demais aos próprios planetas em si. E calma, porque eu não estou dizendo que eles não são importantes. Na realidade, de fato, os planetas possuem vida, mas não por muito tempo. Para conseguir compreender o que eu quero dizer com isso exatamente, a gente vai precisar entender como funciona a vida do caranguejo eremita. Sim, eu sei que isso parece ser completamente aleatório, mas eu devo admitir que essa associação feita pelo usuário comando faz absolutamente todo sentido. O caranguejo eremita é uma espécie de crustáceo bem fascinante, porque ele possui apenas a parte frontal do corpo coberto com um exoesqueleto de proteção, enquanto a sua parte traseira, chamada de pleon, é extremamente mole e vulnerável. Então, por que essa característica aí é tão importante? Bom, para a espécie se manter viva e protegida, eles realizam uma técnica chamada tanatocetose, onde eles simplesmente utilizam das conchas e cascos de outros animais mortos para se protegerem. É um tipo de comportamento bastante raro na natureza, mas não é nada muito surpreendente quando tu tem a noção de que a natureza consegue ser tão fascinante quanto brutal. E brutalidade é exatamente o que a gente pode observar no sistema extrasolar. É muito possível que todos esses 8 planetas já tiveram vida em algum momento. Não é à toa que diversas formações geológicas presentes neles possuem nomes com referência à dor e que os próprios irmãos costumam falar de forma quase nostálgica o quanto alguns desses planetas já foram lindos um dia. E é aqui o ponto que eu queria chegar, pois ao final de contas, por que esses planetas sofrem tanto? Justamente porque não só Chesmo ou Sekhmet, como todos os outros 8 planetas e suas luas, são apenas recipientes. E eu acho que eu não preciso nem explicar o que essa palavra significa, né? Afinal de contas, o termo usado pelo segundo irmão a se referir à lua Sekhmet possui um sentido literal. Do que é possível perceber não só durante o evento da divindade, como no que é demonstrado em Nevermore, os 7 irmãos não são os planetas em si, mas sim esses seres presentes dentro deles, consumindo o seu interior como se fossem parasitas. E eu admito que, por pior que isso soe, é algo extraordinário, porque enquanto a humanidade está preocupada em explorar as superfícies desses planetas por mera curiosidade exploradora, dentro deles existem seres com tanto poder e capacidade intelectual que infelizmente não podem viver fora da sua esfera solitária no espaço, que no caso é o seu casco. Não é à toa que sempre que um desses planetas apresenta uma lua, ela está morta ou morrendo, porque muito possivelmente essas entidades estiveram lá dentro antes de finalmente alcançarem o seu prato principal. E é claro também que cada caso é um caso, afinal de contas, nem todos os planetas e sistemas são sólidos, e como a gente pode ver, a Anukat possui até mesmo vida nos seus oceanos, e a lua Sekhmet se mantém viva mesmo que a entidade dentro dela tenha aparentemente morrido. Então é um pouco precipitado assumir que a presença dos irmãos ali dentro representa uma relação negativa, afinal de contas, existe algo muito pior acontecendo. Com um pouco que deu para se notar a partir das interações entre o segundo, o terceiro e o quarto irmão, é possível acreditar que todos os filhos da grande mãe se respeitam entre si e são bem próximos. Mesmo que o segundo irmão pareça ser mais grosseiro e irritado, ele ainda assim cedeu ao pedido do quarto irmão e foi visitá-lo. Porém, é claro que existe uma exceção à regra, e ela é obviamente a terceira irmã, a Hathor. Aparentemente ela não só é filha favorita da grande mãe, como também detém a capacidade de julgar as ações dos seus outros irmãos, como se fosse uma irmãzinha fofoqueira. O interessante é que essa posição de destaque com relação aos outros torna ela a irmã mais distante, tanto pela sua arrogância, quanto pela sua crueldade. Nós vimos ela conscientemente ferir Hefestos com as suas criações, e vimos também ela torturar Horus a ponto de destruir a sua mente e o seu espírito. Porém, com que propósito ela se demonstra ser tão monstruosa assim? Porque nenhum outro irmão faz alguma coisa para que esses abusos terminem? E o que faz uma mãe respeitada ignorar os atos cruéis de sua favorita diante dos seus outros filhos? Então, mano, nossa, essa segunda parte do Nephites Media realmente ficou muito interessante. Eu admito que na primeira parte eu fiquei um pouco com o pé atrás com relação ao ritmo dela, justamente porque não tinha tanta coisa assim pra tu ficar, uou, nossa, justamente porque já tava meio que claro que os planetas têm vida, essas coisas, mas a revelação dessa segunda parte com relação às entidades dentro dos planetas é um negócio que realmente me pegou de surpresa, porque eu não tava esperando. Então sim, aparentemente o criador da série, que eu nunca consigo pronunciar o nome, eu espero que o Sourá coloque aí na frente, ele tá realmente empolgado para produzir, porque ele simplesmente não para de postar episódio. Só que eu tô vendo que, né, parece que não tá atraindo tanto atenção ultimamente. Eu realmente não sei porquê, porque a série realmente
realmente tem muito potencial. Então se tu puder, dá uma olhadinha no canal do cara ou se inscreve lá, porque é importante que tu assista os vídeos antes de ver o vídeo da explicação, porque assim tu pode dar tua própria opinião e eu posso estar errado com alguma coisa que tu não perceba caso tu veja esse vídeo pela primeira vez. Eu acho que isso tudo fez sentido. Eu falei muito rápido, mas eu acho que fez sentido. De todo modo, antes de eu terminar aqui, eu queria agradecer de todo o coração aos membros de Platina. Muito obrigado mesmo por apoiarem a gente dessa forma tão grandiosa. Muito obrigado mesmo. E é claro que nesse agradecimento eu também estou incluindo todos os membros do canal. Muito obrigado por apoiarem a gente, tipo, sem precisar. Muito obrigado mesmo, sério. Isso incentiva muito a gente a continuar trabalhando. E eu prometo encontrar um lugar melhor pra gravar, porque, né, esses passarinhos é uma merda. Enfim, eu queria agradecer também ao Sourá por editar esse vídeo maravilhosamente. Muito obrigado mesmo por mais uma semana de edição. Trabalho pra caralho, muito obrigado. E muito obrigado ao Raiken por ter revisado o roteiro. Muito obrigado mesmo por estar apoiando a gente e dedicando um tempo pra, né, corrigir os meus problemas de analfabeto. E por falar no Raiken, isso me lembrou uma coisa que é o servidor do canal, no Discord no caso, porque eu vejo muita gente, principalmente no Twitter, me perguntando quando é que eu vou criar um servidor, e nos comentários também o pessoal perguntando quando é que eu vou criar um servidor, e o servidor já existe, eu que esqueço de divulgar ele. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se eu conseguir me lembrar, e caso eu não consiga me lembrar, por favor, me chama no Twitter ou no Instagram, que eu mando o link, porque a memória é, né, sou um velho e eu não consigo lembrar de tudo. Basicamente é só esse o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, eu sou o Tade do Bomba Atômico e a gente se vê na semana que vem.